mas aquele espaço tinha sido construído para os homens, pelos homens, né? Então, quando eu comecei a fazer as minhas entrevistas, porque meu livro tem muitas pesquisas empíricas, teve um tema que acabou sendo um pedaço de um capítulo meu, que não tinha sido identificado, Cíntia, que era a inexistência de banheiro feminino no andar da diretoria. Olá, estamos aqui com mais um episódio do Permissão para Prosperar e dessa vez com a Ana Carolina, uma querida. Oi, Ana, tudo bem? Olá, tudo bom, Cíntia? Satisfação estar contigo hoje. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso, porque eu tenho certeza que você vai ser uma inspiração para as mulheres prosperarem, para as mulheres conseguirem olhar para o dia a dia com uma perspectiva diferente, uma perspectiva de conseguir tomar ações mais positivas, né? De conseguir se posicionar com mais confiança. Eu acho que vai ser um bate-papo maravilhoso. Amém, amém, que eu seja a contribuição, então, estou muito animada. Tenho certeza. Faz horas que a gente está combinando essa conversa, até que enfim ela saiu, então. É verdade, é verdade. E, Ana, a proposta é sempre essa do nosso podcast, de levar essa inspiração, principalmente do ponto de vista financeiro, né? Porque a mulher, ela acaba não querendo olhar para essa área, ela prefere transferir essa responsabilidade e acaba ficando numa posição muito frágil, uma posição em que ela não tem força para controlar a própria vida financeira dela. Ana, eu vou ter que falar, o seu gato ali na estante estava a coisa mais linda. Essa é a Nenê, eles fazem parte da decoração, porque na verdade a casa é deles e eu sou só uma porteira de gatos, na verdade, só isso que me resta na vida, inclusive. Ela vai continuar fazendo arte, eu não posso fazer nada além disso. Não, tá lindo, somos em 3 hoje aqui. Desculpa qualquer coisa, gente. Não, então eu queria, assim, você apresentar um pouco do seu trabalho para a gente, né? Quem é Ana Carolina? Minha querida. Então, tá, além de amiga da Cíntia, com muito orgulho, né? Então, eu sou a mãe do Bernardo, um menino que semana que vem faz 16 anos, daqui a 15 dias, 15 dias mais ou menos faz 16 anos, 2 dias antes do que eu faço 45, e eu vou ter que fazer meu trabalho de porteira, só um minuto, por favor, Nenê. Sai, meu amor, sai. Tem aqui o... Desculpa, senão ela não vai nos deixar em paz, mas enfim. E eu sou advogada de formação, né? Sempre quis ser advogada. Eu atuo como executiva jurídica, já trabalhei em várias empresas. Atualmente eu sou gerente da área trabalhista, de uma empresa de beleza, com muito orgulho, muita satisfação. Mas entre várias coisas que eu já fiz, e esses dias ainda eu escrevi um artigo sobre ser um pato, né, que a gente estudou, a gente aprendeu que não podia ser um pato, que não voava, não nadava e não corria muito bem, mas o mundo tem nos ensinado que não é bem assim, né, que a gente tem que ter essa adaptabilidade e a gente tem que se desenvolver de muitas formas. Mas eu tenho para mim, né, uma paixão muito grande, que é estudar o papel da mulher no mundo. Isso surgiu há muitos anos atrás, quando eu ganhei esse livro aqui, que é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que mudou a minha vida. Esse livro eu ganhei em setembro de 2013, então já faz mais de 10 anos. Eu li esse livro e disse, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa em relação a esse tema, né? E esse livro parecia que tinha sido escrito para mim. E a Sheryl, que era uma COO do Facebook, na época era Facebook, não era Meta ainda, ela foi chamada muitos anos atrás para falar sobre as mulheres, e bem nessa linha, Cíntia, da nossa ocupação de espaços, de nós, como é difícil, como ser mulher no mercado de trabalho, ou eventualmente ser mulher tendo dinheiro, tendo sucesso na carreira, é ainda como a gente estar caminhando numa praia inóspita. Nós até podemos estar lá, mas nós não deveríamos estar lá. Entende? E todo mundo, de uma maneira ou de outra,
nos lembra que tu até pode estar lá, mas aquele não é teu lugar. Então, e eu vou voltar nesse tema. Então, a partir dali, eu e um grupo de amigas, montamos uma associação civil sem fins lucrativos, que é o Women in Law Mentoring Brasil, que é um programa de mentoria para jovens advogadas, aí que já impactou a vida de milhares de mulheres. Já vai fazer 10 anos nosso programa de mentoria. Eu sou presidente hoje do programa, mas só porque tem que ter uma presidente. Na verdade, nós somos um grupo aí de centenas de mulheres que tem essa causa, que é de ter mais mulheres ocupando espaços de liderança. E por que isso, né? Porque a gente acredita, sim, que todos podemos ocupar todos os espaços. Em função disso, eu acabei fazendo um mestrado em Direito, um viés bem sociológico. E nessa análise desse mestrado, eu fiz uma dissertação que é O Lugar das Mulheres, que virou um livro, né? Em que eu faço um apanhado histórico e atualidades sobre gênero e trabalho na ocupação de espaços de poder na advocacia brasileira. Esse livro é um dos meus filhos, eu sou apaixonada por ele, né? E eu falo, eu trago para entender historicamente como nós estamos aqui. E por que nós fazemos essas coisas todas que tu comentaste, Cíntia? Por que é tão difícil para nós termos essas condutas, essas maneiras de agir? Por que mesmo ocupando espaço, ele ainda é inóspito para nós? E por que eu falo o lugar das mulheres? Por que eu falo da ocupação de espaços de poder? Porque a ocupação de espaços de poder está diretamente relacionada a dinheiro, né, Cíntia? Está diretamente relacionado a dinheiro, porque conforme tu vai ganhando teu espaço de poder, tu vai ganhando mais, tu vai tendo uma renda maior. E quando eu falo poder, eu estou falando do poder da nossa sociedade ocidental e do poder comumente aceito. Estou falando do conceito capitalista de poder, tá? A gente poderia falar aqui de vários conceitos de poder, mas aqui eu estou falando desse bem básico mesmo, capitalista, ocidental e tal. Bem mundano, vamos dizer assim. É bem uma frase da Suze Orman, não sei se você conhece, que ela fala, gente, dinheiro e poder andam lado a lado, a gente não pode questionar isso, né? Ela falou, as pessoas se sentem atraídas por quem tem poder e as pessoas se sentem atraídas por quem tem dinheiro. Essa é uma coisa que a gente não vai conseguir dissociar, né? Então, exatamente. Desse olhar... Mas a gente... com certeza. Mas eu agora se lembrei de uma frase de um antigo ministro da Economia do Brasil, Maílson da Nóbrega. Ele falou, ele era da época ainda logo depois da saída da ditadura, né? Ele disse, quem gosta de dinheiro é porque não conhece o poder. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porque é mais inebriante que o dinheiro, né? Mas isso foi só um aleatório, viu, gente? Não é a nossa pauta aqui. Mas, enfim, por que eu falei sobre o lugar das mulheres na minha dissertação? Porque a Cheryl conta uma história que ela fala, diz que ela estava no Facebook, e ela disse que teve uma reunião que era tipo um café da manhã, assim, um pouquinho mais sofisticado, e tinham homens e mulheres muito poderosos que ela convidou lá para esse café da manhã. E daí diz que as pessoas se serviam nesse café e sentavam às mesas. Como era muita gente, tinha uma mesa grande, central, e tinham mesas laterais para caber todo mundo, né? E ela percebeu que os homens se serviam e sentavam à mesa principal. E as mulheres se serviam e sentavam às mesas laterais. E tinha lugar na mesa principal. E ela chamava as mulheres. Venham, sente-se à mesa principal. Sente-se aqui à mesa principal. E as mulheres diziam assim, não, tá bom aqui. Tá bom aqui, nessa mesa lateral. E foi quando caiu a ficha da Cheryl que nós tínhamos barreiras internas que nos bloqueavam para sentarmos à mesa principal, Cíntia. E por que isso é importante? Porque ninguém chega a um cargo de presidente de uma companhia sentando numa mesa lateral. Então, eu tinha esse tema na minha cabeça, eu queria falar sobre isso. E eu cheguei numa entrevista, um dos materiais que eu estava estudando no mestrado, eu tinha que fazer um trabalho que era uma entrevista do Foucault
Foucault, o filósofo Foucault, lá do Panóptico, né? Foucault, ele fez uma entrevista para uma revista de arquitetura no início da década de 80. A irmã ligando no meio. Peraí que eu vou... Ela fez uma participação aqui. Opa! Desculpa. E no início da década de 80, Foucault fez essa entrevista para uma revista de arquitetura e falava sobre a ocupação de espaços. Então, eu tinha na minha cabeça essa questão de um lugar à mesa, né? Que é uma ocupação de espaço. E eu leio nessa entrevista do Foucault, ele assim, abre aspas, o espaço é fundamental em qualquer forma de vida comunitária. O espaço é fundamental em todo exercício de poder. Nossa. E daí eu conecto, só um pouquinho. Se o espaço é fundamental em todo exercício de poder, se eu preciso ocupar o meu lugar à mesa, então eu preciso entender qual é o lugar das mulheres. E a partir dali eu desenvolvo toda a estrutura do livro. Né? Então achei importante construir essa construção para que tu entenda por que eu cheguei nesse tema, né? Uhum. E por que a gente está falando isso quando a gente fala em permissão para prosperar. Enfim, não sei se fez sentido até agora, Cintia. Todo sentido. E existe muito uma preocupação, eu sempre olho com muito carinho, Ana, porque assim, eu entendo que teve um grupo de mulheres que precisou abrir esse espaço à força. E para elas abrirem esse espaço à força, elas perderam um pouco da própria feminilidade, porque era visto, né, características femininas eram vistas como fraqueza. Que abrir mão desse espaço, às vezes até na própria maneira de se vestir, né, que eu falo que eu abomino aquela cena do terninho para mostrar poder, eu falo, não precisa ser assim, mas teve um período em que era necessário, né, para eu ocupar esse lugar à mesa, eu deixava para trás um pouco da minha energia feminina, né, dessa contribuição feminina que eu posso trazer, porque era visto como um ponto fraco. A nossa sociedade valoriza a energia masculina, né? Aqui pensando um pouquinho em yin e yang, a energia masculina, aquela de ação, que vai e briga, e eu faço acontecer, é muito valorizada. E a feminina que pausa e olha, e tem aquele olhar mais detalhado, ele acaba ficando menosprezado. Né? E eu entendo que quando essas mulheres entraram para ocupar esse espaço, elas precisaram deixar um pouquinho para trás essa energia feminina. A Lúcia Helena Galvão, ela fala, né, que é como se nós pensássemos assim, na nossa evolução, com o princípio de uma escada, né? A energia yang é aquele vetor vertical que é o de expansão, de crescer, mas a gente precisa do horizontal também, que é falar assim, ó, consolida, pausa, observa, né? Então, assim, os dois têm que caminhar juntos, né? Esse equilíbrio dos dois é que traz esse benefício para a sociedade, né? Nem só o vertical, porque ele não se sustenta, e nem só o horizontal, porque ele não cresce, ele fica estagnado. Então, eu acho muito legal a gente pensar nessa visão de abrir o espaço, ocupar um espaço equilibradamente, né? Faz equilibradamente, faz muito sentido, porque, na verdade, a gente acabou construindo uma sociedade doente, né? E quando eu falo, por que eu só tenho um filho, e eu só tenho um filho homem, mas por que eu falo sobre isso? Porque eu também quero que o Bernardo tenha direito de ter escolhas. Porque tão difícil como a mulher não ter escolhas, também é para o homem. Porque o quão criticado é um homem que resolve ser do lar. É, verdade, né? Verdade. Então, por quê? Porque todo mundo criou estereótipos, e esses estereótipos colocaram pessoas dentro de caixinhas que não necessariamente são delas, né? Esse é o conceito de estereótipo. Então, quando a gente fala desse assunto que tu trouxe, né, do conceito do que, por que as mulheres se masculinizaram, por que as mulheres fizeram isso? Eu gosto muito desse livro aqui, Mulheres e Poder, um manifesto, da Mary Bird, né? Mary Bird é uma historiadora,
inglesa, maravilhosa, e ela escreve esse livrinho simplinho, rapidinho, super fácil de ler, maravilhoso, historicamente falando, assim, maravilhoso, e ela diz que ela arrisca dizer que o conceito e a história do poder foram cunhados pelos homens, dificultando a compreensão de qual tipo de poder está sendo tratado. Quando se fala de poder, percebe que as mulheres não tiveram, ao longo da história conhecida da humanidade, um espaço muito especial com o poder, ou melhor, uma relação que tenha minimamente parecida com os homens. O que ela quer dizer? O poder que a gente conhece hoje é um poder criado pelos homens para os homens, né? Então, deles, né? Exato, então a gente vai lá e faz o seguinte, as primeiras ministras, elas tinham direito a ter um homem para lustrar os sapatos delas. Mas eu não quero um homem para lustrar meu sapato. Eu nem uso sapato, eu uso sandália, né? Então, assim, vários detalhes que não faziam sentido. Por quê? Porque não tinha sentido na vida de uma mulher. Mas aquele espaço tinha sido construído para os homens, pelos homens, né? Então, quando eu comecei a fazer as minhas entrevistas, porque meu livro tem muitas pesquisas empíricas, teve um tema que acabou sendo um pedaço de um capítulo meu, que não tinha sido identificado, Cíntia, que era a inexistência de banheiro feminino no andar da diretoria. Olha que absurdo, que representatividade disso. Cíntia, quando uma falou no assunto, eu não perguntei, não era uma pergunta, não era uma das perguntas que eu estava fazendo. Quando uma falou, anotei. Quando outra falou, eu anotei. Quando a terceira falou, eu digo, não é possível. Tem alguma coisa aqui. E daí eu fui pesquisar sobre isso e tinha artigos falando sobre isso, sobre a inexistência de banheiro feminino no andar da diretoria. O que isso quer dizer, Cíntia? Não, é perfeito, porque agora eu estou voltando aqui na minha história do corporativo, estou passando por algumas empresas e não tinha. O masculino, sim, que ficava isolado numa área bem diretoria, e um outro banheiro que era para todas as mulheres do setor. Nossa, perfeito. O que tu quer dizer com isso, né? Sociologicamente falando. Tu quer dizer que tu está lá, mas nunca esqueça que aquele lá não é o teu lugar. Tu até está lá, mas tu não esquece que aquele lá não é o teu lugar. Daí tu lembra daquele filme Estrelas Além do Tempo? Que elas têm que, as mulheres computadoras, que elas têm que correr para um outro banheiro. Querem outro prédio, né? Aquele lugar não é o delas, né? Então, são vários detalhes. E é nessa construção, por que eu trouxe esse tema aqui para chegar no nosso assunto, Cíntia? Porque são vários detalhes que vão construindo o que é sermos mulher. Então, quando a Simone de Beauvoir diz aquela famosa frase, nós não nascemos mulher, nós nos tornamos mulher, ela quer dizer que não é que nós tenhamos um suporte biológico inequivocadamente diferente. Nós temos um suporte biológico. E o suporte biológico diferente, ele justifica muita coisa. Nós vamos amamentar, nós vamos dar à luz. E é maravilhoso, nossos hormônios são diferentes, tem muita coisa maravilhosa que acontece no nosso corpo. Vai justificar muita coisa, não vai justificar tudo. Como, por exemplo, a nossa relação com o dinheiro. Por que a nossa relação com o dinheiro é como é? Porque existem elementos de construção social arraigados tão longe, numa história de 5.000 anos, Cíntia, dizendo que o homem é assim e mulher é assado. Então, na minha dissertação, eu não podia ir tão longe há 5 anos. Então, eu fui até Rousseau, que foi até onde a minha professora me permitiu ir, né? A minha orientadora. E eu fiquei sabendo de algo que Rousseau, o pai do iluminismo maravilhoso, que agora eu tenho vontade de esgoelar. Muito próximo agora, né? Muito grego, esgoelar o rapaz, ainda bem que ele já, né? Já tá no lugar. Mas em 1762,
Rousseau escreveu um livro chamado Emílio ou da Educação. E foi o primeiro tratado de educação do Ocidente, que foi muito importante para a pedagogia, né? Então ele falava muita coisa interessante de como é que era educação, como é que deveria ser a educação do homem adulto, como é que na criança, qual é que seria o tratamento e tal. Até aí tudo bem. O problema é que, em comparação do Emílio, né, o Emílio, que era aquele ser humano que deveria ser criado assim, assado, e daí de novo tem alguém na porta, mas tá aberta, não tá entrando. Né? Nós temos a Sofia. E a educação da Sofia, essa mulher que vai servir o Emílio, como deve ser. E a partir dali, ele constrói algo que é muito cruel com as mulheres, Cíntia. Porque ele diz que a natureza fez assim. E toda vez que tu usa o argumento da natureza, tu perde toda a contra-argumentação. Porque no momento em que tu diz que tu começa a recomendar para as pessoas, dizendo que, olha, não é culpa minha, a natureza fez a mulher não gostar de matemática. A natureza fez a mulher não saber dirigir bem. A natureza fez a mulher não saber lidar com dinheiro. Como é que eu vou contrapor a natureza? Entende? E só se torna uma justificativa, né, Ana? Uma explicação para você não romper aquele padrão. Então ele fala assim, ó, por exemplo, o domínio das mulheres não lhes cabe porque os homens o quiseram, mas porque assim o quer a natureza. Agora eu entendo o seu desejo e eu vou lá te ajudar. Vamos voltar no tempo. Então, assim, só que em contrapartida, né, e eu acho que bom, tá, em 1762 talvez tenha feito um papel importante, porque ele fomentou alguns movimentos como a amamentação, o cuidado materno, porque era muito normal, assim, ganhava um filho e seguiam a vida e tal. Então, ele teve um papel, hoje, em 2024, nós não precisamos mais disso, a gente consegue entender, né, que tem um papel, sim, do nosso suporte biológico diferente, mas que socialmente a gente não precisa se adaptar a essa exigência, essa construção toda, né. E daí, quando a gente fala em dinheiro, de novo, que é o nosso papel principal, nós temos diversos pesquisadores fantásticos que nos trazem elementos fundantes para entender a importância da mulher na sociedade enquanto agente econômico. E eu acho que é isso que tu quer falar hoje, né, Cíntia? Me conta mais aí como é que é. Não, perfeito, perfeito, porque por conta dessa criação mesmo que nós tivemos, né, essa influência cultural, o que acontece, né? Que a mulher, ela sempre destina a verba para o cuidar. Então, os homens aprenderam que eles investiriam e as mulheres aprenderam que elas gerenciariam o orçamento doméstico, que elas fariam aquele dinheiro durar todo o mês e sempre que tivesse um excedente, esse dinheiro seria destinado para ajudar alguém. Então, não existe essa visão de que ela pode fazer o dinheiro dela, que ela pode investir. Quando ela tem esse excedente e ela pensa em guardar, o peso é muito grande, porque ela acha que está fazendo alguma coisa errada. Ela vai contra toda essa informação cultural de que nós temos que cuidar. E é muito curioso, só voltando um pouquinho, quando você comentou sobre essas figuras que nós criamos, né? Esse estereótipo que nós criamos, eu lembro que nas aulas de inglês, quando nós tínhamos a palavra nurse ou doctor, o nurse era sempre traduzido enfermeira e o doctor sempre traduzido como médico, ou seja, não tinha o enfermeiro nem a médica. Olha como isso, esse peso cultural das caixinhas em que nós colocamos o homem e a mulher. Mesmo nesse caso, a mulher era aquela que ajuda o médico. Então, era automático. Nurse seria o enfermeira e o doctor sempre seria o homem. Então, a mulher tem esse condicionamento de não conseguir romper um limite financeiro. Então, por exemplo, se ela tiver uma participação no lucro, um bônus salarial, ela não vai conseguir fazer a reserva, porque isso gera culpa.
Então, é a mulher que, independente do avanço profissional que ela tenha, o avanço na carreira, um avanço de salário, ela sempre vai ter uma faixa ali de, muitas vezes, de dívida. Pode ser o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, ou o dinheiro que entra acaba sendo menor ainda do que o gasto que ela faz por conta dessa sensação de que não pode manter, não pode guardar. E daí a gente pega aqui, ó, a Patrícia Bertolini, ela até participou da minha banca do mestrado, né, ela escreveu esse livro Mulheres na Advocacia, que foi a tese dela de doutorado, inclusive, uma mulher maravilhosa. E a Patrícia, o que que ela fala aqui também? Então, ela foi fazer várias entrevistas também de advogadas muito, muito fortes em grandes escritórios de advocacia de São Paulo. Né? E o que ela percebeu aqui quando ela trouxe? Então, assim, é padrões masculinos de carreira ou teto de vidro? Ela fala exatamente sobre isso que nós estamos tratando. E o que ela percebe em vários momentos na construção da tese dela? Primeiro, essa ideia de que a mulher até pode alcançar esse outro espaço, mas ela é sempre vista como a exceção. Ah, a fulana não, a fulana virou sócia do escritório, mas a fulana, ela é espetacular. A fulana abriu mão do resto tudo, Cíntia. A fulana é a excepcionalidade feminina. Outra coisa, para ela sair, o que ela chama atenção também, tu já reparou que as profissões, quando elas são profissões eminentemente femininas, elas normalmente têm uma remuneração mais baixa? Então, a gente pode categorizar aqui em diversas áreas, tá? Vamos lá. Enfermeira ganha muito menos que médico. Professor é uma das profissões mais não reconhecidas financeiramente, apesar de toda a importância que tem. Daí a gente começa a falar de todos os serviços de cuidado, domésticas, babás, cozinheiras, mas o chefe de cozinha, esse é podre de rico, entendeu? Daí a gente começa a falar das profissões dentro das profissões. Vou te dar algum exemplo. Direito. Nós temos, mesmo dentro do direito, profissões. Nós temos maioria já dentro do quadro da OAB são mulheres, mas nós temos os clusters dentro do direito. Qual é a profissão dentro do direito feminina? Direito de família, sucessões, direitos humanos. Qual é o menos remunerado? Exatamente esses nichos. Né? Agora a gente está rompendo, tá, Cíntia? Porque graças a Deus a gente tem feito vários movimentos. Mas mesmo dentro das profissões, a gente tem os clusters que se tornam menos remunerados. Na medicina, o menos remunerado, pediatra, ginecologista. Então, assim, se fala em pink collars works. Existe até um nome para isso. Entende? Academicamente se chama de pink collars works. Porque tem os colarinhos brancos, né? E nós temos os colarinhos cor-de-rosas. O azul, que é o chão de fábrica, né? O branco e o rosa. Isso. E o rosa vai ganhar menos, né? Então, academicamente se fez esse nome pink collars works. E daí por quê? Porque esses vão acabar sendo... Então, daí a gente começa a pegar o cuidador de idoso, que tem muito homem. O cuidador de idoso já está ganhando mais. Que coisa absurda. É impressionante. Agora, quando a gente vai falar, eu quero só... A gente já está quase no nosso horário, mas eu quero só finalizar, porque assim, na pesquisa, eu li muito, pesquisei muita coisa. Eu achei um pesquisador, um estudioso indiano, que é muito raro, assim, a gente está sempre eurocentrismo, né? Ali, estudando estudiosos norte-americanos, europeus. Encontrei um cara maravilhoso, que o nome dele é Amartya Sen. Amartya com Y e Sen é S-E-N, tá? E o Amartya, ele tem um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade, que eu emprestei, eu tô sem ele aqui. O livro dele, ele fala que libertar as mulheres economicamente torna-se um meio de desenvolvimento econômico.
Portanto, meninas, a gente está falando aqui de melhorar o mundo. Não melhorar só você mesmo, melhorar o mundo. Porque quando a gente fala, uma das maiores vantagens do reconhecimento de agente da mulher, que ela pode se agenciar, se encontra no ramo dos direitos das mulheres, né? Então, quando a gente fala entre ter mais educação ou ter mais emprego, mais dinheiro, isso são pesquisas que ele traz, tá? Ele percebeu que se um casal, o marido tem 2º grau, ensino médio completo, e a mulher tem doutorado, se o marido ganha mais, ele ainda vai ter mais poder de agência do que a mulher. Infelizmente, a educação formal não dá tanto poder quanto a remuneração. Impactante. Impactante isso, tá? Mas quando a gente fala sobre a condição de agente das mulheres, é um dos principais mediadores da mudança econômica e social, e sua determinação e suas características relacionam-se estreitamente a muitas das características centrais do processo de desenvolvimento da sociedade. Então, o que ele traz? Sociedades que fomentaram, né, microcrédito, desenvolvimento cultural, desenvolvimento financeiro das mulheres, todos esses processos e projetos tiveram diminuição da mortalidade infantil, diminuição da natalidade infantil, porque a mulher, na sua condição de agente, ela começa a ter mais poder sobre o seu corpo, Cíntia. Ela não vai aceitar isso de uma maneira, então tá, então agora eu vou estar lá submetida àquele homem. Então, eu começo a ter melhoria no meu entorno. Eu vou querer melhorar esse ambiente em que eu vivo e eu vou ter uma melhoria da sociedade como um todo, né? Então, nós... Falo tanto que eu falo, mulher prospera, o mundo prospera. É o impacto mundial. É disso que a gente está falando. E a gente pode querer ter dinheiro, a gente pode gostar de dinheiro. E eu acho que essa é a grande diferença, né? Porque existe uma construção social que diz que dinheiro é sujo, dinheiro é ruim, dinheiro é feio, dinheiro é coisa de homem. E o que a gente está falando aqui, eu e a Cíntia, é que dinheiro é bom, dinheiro é próspero, dinheiro muda o mundo quando ele é bem utilizado, ele é para o bem, ele é para o bom, ele faz bem. O problema não é o dinheiro, o problema é o que a gente faz para o dinheiro, o que a gente constrói com o dinheiro, né? Então, assim, tem muita pesquisa que diz que faz muito bem e que nos torna muito poderosa e que a gente pode ser poderosa. E não tem problema nisso. Eu sempre falo para as minhas alunas, Ana, quando elas começarem a questionar a legitimidade de querer ter mais dinheiro, para elas pensarem assim, que o dinheiro intensifica aquilo que nós já somos, ele não corrompe. O que você é, você vai continuar sendo. Então, assim, se você já tem essa visão de cuidar, essa visão de olhar para o lado e não somente para si, imagina o bem que você pode fazer tendo mais dinheiro, o impacto positivo que você pode causar no mundo. E um ponto que eu também acho muito importante, né? Não sei se você chegou a ver uma publicação que eu tinha colocado ontem, que é assim, você tinha comentado do teto de vidro, né? Eu estava lendo um artigo da Stephanie, acho que é Stephanie Radler, se não me engano é esse o sobrenome dela, que eu estava lendo ontem, e ela dizia assim, enquanto as mulheres não aceitarem que o teto de vidro, né, corrida para quebrar o teto de vidro não é uma corrida, mas sim um revezamento, e pararem de competir entre elas, pararem de ter essa posição cultural também que fez com que uma mulher olhasse para outra como rival, olhasse para outra como sendo uma concorrência mesmo para os poucos lugares que existem ali no destaque, enquanto a gente não limpar isso, porque o lugar existe, ele não é limitado, nós não precisamos continuar nessa postura de olhar para outra mulher como uma rival, né? Que nós mudamos isso e a gente entende que essa mudança é uma apoiando a outra. Esse é o propósito desse podcast. Né? Não vamos competir umas com as outras, vamos nos apoiar. Imagina a força da gente criar essa corrente de apoio, não é? Tem que inspirar
as mulheres a se apoiarem. Posso terminar, então, com o que eu acho que é o mais lindo poema que existe no mundo, que é da Marianne Williams, que é O Retorno do Amor, é inspirado num Curso em Milagres, que é um livro que eu e a Cíntia conhecemos e gostamos muito, e fala do nosso medo mais profundo. E o que ele fala, gente? E aqui eu acho que tem muito a ver com tudo isso, tá? Com o poder, um medo do poder, um medo de ter dinheiro, um medo de um monte de coisa na nossa cabeça. Mas é diferente do que vocês estão pensando. Nosso medo mais profundo não é o de não estarmos à altura. Nosso medo mais profundo é que somos poderosas além de qualquer limite. É a nossa própria luz e não a nossa obscuridade que nos assusta mais. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, radiante, talentosa e maravilhosa? De fato, quem é você para não ser? Se restringir, se apequenar, não presta serviço ao mundo. A iluminação não está em se diminuir para evitar de deixar os outros inseguros. Nós nascemos para tornar manifesta a glória que está em nós. Ela não está somente em alguns eleitos, ela está em cada um de nós. E à medida que deixamos que a nossa própria luz brilhe, damos inconscientemente aos outros a permissão para fazer o mesmo. Ao nos libertarmos de nosso medo, nosso poder liberta automaticamente os outros. Obrigada pelo convite. Nada melhor. Perfeito. Obrigada pelo convite, Cíntia. Aqui tu me convide outras vezes para a gente conversar. Vou convidar sempre. Eu vou fazer uma roda viva com várias mulheres para ter essa inspiração. Ana, agradeço de coração. Você sabe que tem um lugar guardado aqui, ó. Beijão, meu amor. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau.